A história de Salomão se inicia no coração do antigo Israel, em um período em que o reino se encontrava em plena consolidação após as lutas e conquistas de seu pai, o rei Davi. Nascido em um ambiente de fé e de intensas expectativas, Salomão foi criado entre as tradições e os rituais que marcavam a cultura dos israelitas, recebendo desde cedo os ensinamentos da lei e as narrativas dos patriarcas. O jovem príncipe demonstrava uma curiosidade singular, inquieto por compreender os mistérios da vida e o funcionamento do mundo à sua volta, o que o levou a desenvolver uma mente perspicaz e ávida por sabedoria. Assim, quando herdou o trono, após a consolidação do legado de seu pai, ele se destacou não somente por sua linhagem, mas também por sua habilidade em governar com justiça e discernimento, atributos que a história imortalizou. Naquele tempo, a política era tecida com alianças matrimoniais, comércio e arte, e Salomão soube trilhar uma rota que unia os princípios do antigo judaísmo à necessidade pragmática de manter a estabilidade e a prosperidade de seu domínio, abrindo caminho para uma era de riqueza e influente renome que alcançaria todas as nações vizinhas. No início de seu reinado, Salomão enfrentou diversos desafios que exigiram dele uma capacidade extraordinária de resolver problemas e julgar com sabedoria. Um episódio emblemático e que consagrou sua reputação ocorreu quando duas mulheres, ambas reivindicando a maternidade de um mesmo bebê, recorreram ao rei em busca de justiça. Naquela época, a resolução de disputas era uma tarefa de suma importância, pois mantinha a ordem social e fortalecia a fé dos súditos na autoridade divina que guiava o monarca. Salomão, atendo ao apelo do povo por uma solução justa, sugeriu dividir o infante, o que abalou imediatamente a empatia das mães e revelou a verdadeira ligação emocional entre a mãe genuína e seu filho. Esse episódio não apenas ensinou a todos o valor da compaixão e da verdade, como também demonstrou que a sabedoria não era apenas um dom do intelecto, mas uma ferramenta para governar com o coração, consolidando a imagem de Salomão como um rei que equilibrava a razão com a justiça divina. Este conto se manteve vivo ao longo dos tempos, sendo recontado em fontes históricas e escrituras sagradas, como um marco de decisões justas e profundos ensinamentos morais. Durante seu reinado, Salomão não se restringiu à administração das questões judiciais e políticas. Ele também se destacou na promoção de uma arquitetura grandiosa e na implementação de projetos que visavam a centralização da religião e o fortalecimento do Estado. O exemplo mais notório foi a construção do Templo de Jerusalém, um empreendimento monumental que demandou não apenas recursos financeiros e materiais de alta qualidade, como também uma cuidadosa coordenação de artesãos e líderes espirituais. Este templo não servia apenas como local de adoração, mas simbolizava a aliança entre Deus e o povo escolhido, sendo erguido com base em tradições que remontavam a séculos de fé e rituais ancestrais. A edificação contou com inovações tecnológicas e técnicas de engenharia refinadas para a época, empregando mármores, cedros e metais preciosos oriundos de diferentes partes do mundo. Cada pedra colocada, cada detalhe ornamentado, foi concebido para refletir a glória de um povo que buscava honrar o divino e estabelecer uma identidade nacional sólida e inspiradora. A grandiosidade do Templo de Salomão ecoou através dos séculos, perpetuando uma memória de fé e de um ideal de beleza que transcende o tempo e a história. Além de suas realizações arquitetônicas, Salomão ficou famoso pela administração econômica e o desenvolvimento comercial do reino, transformando Jerusalém em um próspero centro de rotas comerciais e de intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Em tempos de abundância de grãos, azeite, especiarias e metais preciosos, o rei estabeleceu tratados com nações vizinhas, facilitando o fluxo de riquezas e garantindo a estabilidade de sua administração. Esse período marcou a intensificação das relações diplomáticas, com missões oficiais e embaixadas que se deslocavam por terras distantes para negociar acordos de paz e cooperação. As rotas comerciais também incentivaram o intercâmbio de saberes e costumes, permitindo que a cultura hebraica se enriquecesse com influências estrangeiras, sem perder sua identidade intrínseca.
A política econômica de Salomão demonstrava não apenas a visão estratégica de um líder atento às necessidades do seu povo, mas também a habilidade de promover um ambiente de prosperidade e crescimento que reverberou pelas gerações subsequentes, consolidando o legado de um rei que soube transformar recursos naturais e humanos em verdadeiras fontes de poder e desenvolvimento. Sob o governo de Salomão, o reino desfrutou de um período de paz relativa e estabilidade interna, o que permitiu a implementação de reformas administrativas que modernizaram a estrutura política e facilitaram a integração dos diversos povos que compunham o território. A administração do Estado passou por uma organização meticulosa, com a divisão do território em distritos governados por oficiais leais e capacitados, que reportavam diretamente ao monarca. Essa descentralização controlada possibilitou o monitoramento das atividades econômicas, a justiça eficiente e a manutenção da ordem, ao mesmo tempo em que preservava a identidade cultural e religiosa do povo. Salomão incentivou a educação, o desenvolvimento das artes e a escrita de provérbios e cânticos, que logo se tornaram parte do legado oral e literário de Israel. Cada instituição administrativa foi pensada para refletir os preceitos da lei mosaica, garantindo que a governança se pautasse pela integridade, pela justiça e pela dedicação à construção de uma sociedade harmoniosa e progressista. Assim, o reinado de Salomão apresentou um equilíbrio entre tradição e inovação, evidenciando uma mentalidade voltada para a administração racional e a valorização do conhecimento acumulado ao longo de gerações. A sabedoria de Salomão, amplamente reconhecida e reverenciada, é um dos aspectos mais icônicos de seu reinado, transcendendo as barreiras do tempo e influenciando diversas culturas e tradições. A expressão sabedoria de Salomão tornou-se sinônimo de discernimento e habilidade para resolver conflitos, e muitos relatos históricos destacam como o rei empregava seus conhecimentos para mediar disputas e propor soluções criativas. Seu interesse pela compreensão dos enigmas da natureza e os meandros da existência humana o levou a compilar coleções de provérbios, cânticos e reflexões que, posteriormente, teriam um impacto significativo na literatura e na filosofia. Nas cortes reais e nos espaços públicos, suas palavras eram ouvidas como verdades profundas, capazes de iluminar o caminho dos que buscavam orientação em momentos de incerteza. Com uma habilidade rara de sintetizar o conhecimento acumulado em ensinamentos práticos, Salomão mostrou que o verdadeiro poder de um líder reside não na força ou na armada, mas na capacidade de inspirar e conduzir seu povo com sabedoria, empatia e uma visão que unia os ideais espirituais aos desafios cotidianos da vida política e social. Enquanto o reinado de Salomão era marcado por conquistas e avanços notáveis, também é importante recordar que sua trajetória não esteve isenta de contradições e desafios que refletiam a complexidade do poder em épocas tão remotas. O próprio rei, conhecido por sua sensatez e inteligência, enfrentava dilemas inerentes à administração de um grande império, onde o peso das decisões afetava diretamente o destino de milhares de vidas. Entre os desafios que surgiram, destacam-se as tensões nas relações interpessoais e as implicações das alianças matrimoniais que, embora visassem fortalecer laços com nações vizinhas, trouxeram consigo influências estrangeiras que aos poucos se infiltraram na prática religiosa e nos costumes locais. A convivência com culturas de outras partes do mundo impôs ao monarca o desafio de manter a pureza dos preceitos da fé israelita, equilibrando a necessidade de adaptação sem renunciar à identidade sagrada de seu povo. Esses conflitos internos testemunhados nas narrativas históricas evidenciam que o reinado de Salomão foi um período de intensos contrastes, no qual a sabedoria se fez crucial não apenas para celebrar as vitórias, mas também para enfrentar as adversidades e preservar a coesão social em meio a transformações profundas. À medida que os anos se sucediam, o legado de Salomão começou a se ampliar, abrangendo não somente os feitos grandiosos registrados em construções e tratados, mas também a influência cultural que ecoaria por séculos.
Sua postura política e diplomática abriu caminho para um intercâmbio que ultrapassava as fronteiras do reino, estabelecendo laços com potências regionais e permitindo a circulação de bens e ideias. Durante esse período, os relatos de sua sabedoria e dos conselhos proferidos em suas cortes inspiraram não apenas seus contemporâneos, mas também gerações futuras, transformando-o em um símbolo de justiça e discernimento. O acervo de provérbios e cânticos atribuídos a ele, registrados em textos sagrados e literários, foi compilado e estudado por sábios que procuravam compreender os mistérios da existência e os valores éticos que sustentam a convivência humana. A história de Salomão, portanto, se cristalizou como um ensinamento sobre a importância da sabedoria no governo, evidenciando que a verdadeira liderança exige um profundo equilíbrio entre o conhecimento acumulado, a experiência vivida e a empatia necessária para conduzir um povo em tempos de prosperidade e desafios. No declínio de seu reinado, observam-se a semente de um processo que posteriormente marcaria as transformações internas do reino de Israel, à medida que as influências externas e os conflitos de interesses começaram a corroer os alicerces de uma administração que outrora fora aclamada pela sua eficácia e benevolência. Ainda que Salomão tenha deixado um legado incomparável de obras e ensinamentos, o acúmulo de riquezas e o estreito convívio com culturas diversas intensificaram as controvérsias em relação à pureza dos preceitos religiosos e à fidelidade à tradição ancestral. Esse período final do reinado trouxe à tona a tensão entre a necessidade de expandir e diversificar os horizontes políticos e a preservação dos valores que fundamentavam a identidade do povo. Diversos relatos pós-reinado apontam para a gradual erosão da influência centralizadora do rei, um sinal de que, mesmo o homem dotado da mais reverenciada sabedoria, não estava imune aos dilemas humanos e às complexidades inerentes ao exercício do poder. Em síntese, a trajetória de Salomão ilustra a eterna dualidade entre a luz do conhecimento e as sombras das imperfeições humanas, enfatizando que a história se constrói a partir do equilíbrio entre os feitos grandiosos e os desafios que inevitavelmente marcam o caminho de qualquer liderança. Ao concluirmos esta narrativa, é essencial reconhecer que a história de Salomão transcende o tempo e os contextos históricos, configurando-se como um arquétipo dos líderes que, imbuídos de sabedoria e visão, tentam harmonizar os anseios humanos com as demandas de um mundo em constante mutação. Seus feitos permanecem registrados não apenas nos anais da história bíblica, mas também nas tradições orais e escritas que circulam entre povos diversos, servindo de ensinamento para todos aqueles que buscam compreender o valor de uma governança pautada na justiça, na prudência e na busca incessante pelo bem comum. Cada decisão, cada projeto arquitetônico e cada palavra de sabedoria atribuída a Salomão ecoa em relatos que atravessam gerações, lembrando-nos de que o poder verdadeiro reside na capacidade de transformar o conhecimento em ação e de converter desafios em oportunidades de crescimento. Assim, a figura de Salomão se eterniza como um farol que ilumina os caminhos da humanidade, ensinando que mesmo em tempos de abundância e conquistas, o equilíbrio entre a razão e a fé é o alicerce indispensável para um reinado próspero e harmonioso, onde o legado do passado se entrelaça com as esperanças do futuro.